Olá, meu amigo, minha amiga, esse é o nosso Pão de Mel, podcast do agronegócio apícola que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o professor Armindo. Eu sou o Thiago Oliveira. E hoje nós estamos com um tema top aqui, hein, Thiagão? Verdade, professor. A gente queria ter até trazido ele ontem na live de quarta, mas a gente preferiu deixar para hoje para a gente poder fazer um debate, né? Exatamente. Que é complicado, é um tema espinhento, professor. É um tema espinhento e que quem acompanhar aí, que for da região, vai acompanhar vai aí... poder até ajudar a gente aqui também. Exatamente. A gente vai tratar hoje, Thiago, de um tema que é o seguinte: o período pós-enchente da apicultura no Rio Grande do Sul. O que será da apicultura agora no Rio Grande do Sul, professor? Depois desse período de enchente. Nós vamos fazer esse bate-papo nesse podcast aqui hoje, né, Thiago? Vai ser bacana. A gente trouxe uma série de matérias aqui, de dados e informações, não é? É verdade, professor. A respeito aí da apicultura. Antes, tem uns recadinhos pessoal aqui, professor. Estamos ao vivo novamente. Estamos ao vivo, gente. Tentando fazer esse podcast agora ao vivo, toda quinta-feira. Toda quinta-feira, 17 horas, 17h10. Hoje começou aqui, 17h15, né? Mas entre 17 horas e 17h30 nós estamos entrando aqui. Toda quinta-feira aqui com o nosso Pão de Mel. Trazer um tema bacana para ajudar você aí na superprodução, superfaturamento. Dessa vez, um tema importantíssimo para nossos irmãos do Rio Grande do Sul, professor. E antes de entrar no tema aqui, lembrar que a Jante não está com a gente aqui, que ela está fazendo uma viagem com o Pedro Feldon. Uma viagem internacional. Estão conhecendo os apiários de Portugal, professor. Exatamente, para ele fazer aqui. Mas os dois merecem, né, rapaz? Merece a vida demais. De loucura, trabalham demais da conta. Verdade. E os dois estavam precisando fazer uma viagem, só os dois, né? E como? Então, Pedro Fedo e a gente estiver acompanhando aí, abraço pra vocês, beijo, saudade de vocês, hein? Curtem bastante, tá? Curtem muito. Outro recadinho, professor, estão abertas as inscrições para o nosso próximo treinamento gratuito. Exatamente, pessoal, do dia 23 a 28 de julho, né, Thiago? É, o nosso Sítio Lucrativo com Mel. Sítio Lucrativo com Mel. Gente, vai ser um treinamento inédito, né, Thiago? Inédito. E vem mudanças fortes aí na escola. A turma que quiser entrar para a escola de apicultura, essa vai ser a última oportunidade. Verdade. Literalmente. Verdade. Então fica muito atento aí que a gente precisa dar também com a gente aí no treinamento, né, Thiagão? A gente vai deixar o link aqui fixado no descritivo desse podcast e vamos deixar também no primeiro comentário fixado aí na lista de comentários, tá bom? Pra turma participar com a gente. Isso aí. Pois é, Thiagão, a turma realmente aí do Rio Grande do Sul tá naquela, né? O que vai ser da apicultura pós-enchente? Nos últimos meses, o Rio Grande do Sul sofreu bastante com as enchentes, recordando aí, pessoal, todo mundo acompanhou aquela calamidade, uma coisa assustadora, estrondosa. Dentro da apicultura, a gente faz essa contagem de mudança climática até um pouco além. Porque, na realidade, antes desse ciclo de enchente violento, o Rio Grande do Sul ele pegou 2 anos de uma seca também, que foi sem precedentes. Verdade. E que não afetou só o Rio Grande do Sul, afetou todo o sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná, o sul do estado de São Paulo, pegou um período de seca ali que foi extremo. E foram vários anos, sofreu muito. Foram. E atrapalhou até a safra do Rio Grande do Sul. Atrapalhou até a safra do Rio Grande do Sul, ainda no período da seca, 2023, inclusive, foi um ano aí que quebrou o Brasil inteiro. E o Rio Grande do Sul quebrou forte também a produção de mel por conta da seca. Sim. E agora veio toda a chuva que tinha que ter caído em 2, 3, 4 anos. Caiu toda de uma vez, só que não caiu também no sul do Brasil inteiro, caiu toda no Rio Grande do Sul. Né? Um volume de água sem precedentes. Né? Maior enchente da história no Rio Grande do Sul. Professor, essa enchente aconteceu lá nos meses de maio, né? Maio, junho. Exato. Como é o calendário apícola do Rio Grande do Sul nessa época de enchente? Que momento estava a apicultura? Pois é, lá? Isso é um ponto interessante, porque o período do calendário apícola de produção de mel no sul do Brasil, ele se situa entre os meses de outubro e março. Com pico de outubro a janeiro. Então você tem a produção de mel forte outubro, novembro, dezembro, janeiro. Que é a época quente lá, né? Que é a época do calor, é a época da primavera, verão. Então você tem uma colheita forte de mel de janeiro para fevereiro. Depois você tem uma, entre aspas, safrinha com uma florada menor, aonde o apicultor ainda faz ali uma colheita no final do mês de março. Quando entra mês de abril, maio, junho, aí entra o período do inverno. Então já entra a safra. Aí já entra a safra. Então o momento da enchente, que é quando aconteceu no Rio Grande do Sul, já tinha sido efetuada a colheita do mel. A colheita do mel já havia acontecido.
Quanto que houve de colheita, isso ainda está sendo levantado. Não foi apresentado oficialmente o que houve de colheita de mel da safra 2023-2024 no Rio Grande do Sul. No Brasil, dados é um grande problema, né? E dessa enchente, então... Ainda mais. Quando se fala de desastres, aí os dados viram uma bagunça. Os dados viram uma bagunça e os dados são superfaturados também, né, Thiago? Acaba que acontece isso, professor, na Infelizmente. Não estou dizendo que o desastre não aconteceu, não estou dizendo que o problema não aconteceu. Mas quando você tem ali um desencontro de números, e não é só na apicultura, é na bovinocultura, é na suinocultura, no plantio da soja, do milho, do arroz. Né? O arroz, então, que fizeram aí, não estou falando que o Rio Grande do Sul não produza mais arroz, o Rio Grande do Sul continua produzindo arroz. Houve uma quebra forte na produção de arroz? Houve. Mas a ponto de precisar importar bilhões de toneladas de arroz do outro lado do mundo? Então é um negócio aí que você já vê... Será que é isso mesmo? Até que ponto isso está afetando o mercado? Então você vê até mesmo empresas que trabalhavam arroz fazendo campanha para o brasileiro não comprar arroz de exportação, de importação. Porque tem arroz no... Porque tem arroz, pô. Eita. Tem arroz. Afetou a produção? Afetou a produção. Mas a ponto de precisar trazer tanto arroz assim de fora? Então a gente não sabe. Esse desencontro de dados, a gente viu isso no arroz, na soja, no milho, na cana-de-açúcar. A gente viu isso na suinocultura, na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte, na piscicultura e na apicultura também. Na apicultura, professor, nós achamos fontes aqui falando que a estimativa de perca de colmeias por conta das enchentes, algumas fontes falam de 17 mil colmeias. Outras fontes falam de 35 mil colmeias. E outras fontes falam de 60 mil colmeias, professor. Qual que é a correta? Perdeu 17, perdeu 35 ou perdeu 60? Qual que é a correta, professor? Então, esses pontos, eles vejam bem, isso não é uma exclusividade da apicultura. Esses números, eles também estão tendo distorção no gado, no suíno, na ave e nos grãos. Verdade. A distorção está geral. Porque todo momento de desastre, Thiago, todo momento de desastre, você tem uma série de informações que, infelizmente, são de fake news. É. Até do desastre. Ou seja, não é que o desastre não tenha acontecido, mas os números são superfaturados. Por que isso acontece, professor? Rapaz, vai entender o coração do homem. Coração dos outros é terra onde ninguém pisa. Dona Cabuclinha, minha avó que morreu com 97 anos, fala isso. Meu filho, coração dos outros é terra onde ninguém pisa. E é verdade. Então, a realidade é o quê? Os números que nós temos da apicultura do Rio Grande do Sul, que a gente sabe quais são. O Rio Grande do Sul tem perto de 450 mil colmeias instaladas. Uhum. A última produção que houve do Rio Grande do Sul, que tem números realmente concretos levantados de produção, o Rio Grande do Sul respondeu por quase 1/5 da produção nacional. Que foi o ano de 2022, que o Brasil passou de 60 mil toneladas e o Rio Grande do Sul sozinho produziu quase 10 mil toneladas. O Rio Grande do Sul sempre destacou como um estado grande entre os maiores produtores de mel. Está sempre na ponta entre os maiores. Sempre na ponta. Os 3 estados do Sul, né? Quando você soma ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles respondem sozinhos por 1/4 da produção de mel do Brasil. Uhum. Ou seja, de cada 10 quilos de mel produzido, 2,5 kg vem do sul do Brasil. Ou seja, é muito mel que vem do sul do Brasil. Agora, os números que a gente tem aí depois disso, é que a gente não sabe. Por exemplo, se você tem um estado com 450 mil colmeias, e você teve ali uma perda de 17 mil colmeias, nós estamos falando de menos de 5% total de colmeias. Mas se a perda foi de 60 mil, nós estamos falando de 15% total de colmeias. Então, perdeu 5% ou perdeu 15%? É, porque isso é bem relevante, né? Não é? Uma perca aí de, suponho, de 10 a 15%, certamente vai afetar na produção do Rio Grande do Sul. Na produção do Rio Grande do Sul e na produção total do país do também. Brasil. Então... Ou seja, quando você pegar ali o total de produção do país, existe uma perspectiva que pode ocorrer uma queda. Significativa? Não acredito. Não acredito. Que isso, professor? Mas morreu aí de 17 mil a 60 mil colmeias. Mas a enchente foi depois da colheita de mel. A enchente não foi durante a colheita. E a próxima colheita de mel? E a próxima colheita de mel vai acontecer quando ainda? Em janeiro do ano que vem. Então a apicultura do Rio Grande do Sul, ela tem um ano inteiro para se reerguer. Não estou falando que ela vai conseguir restabelecer todas as colmeias até o final do ano. Uhum. Agora, dizer igual dados também, igual a gente viu,
de um noticiário que teve, por exemplo, de uma entidade lá do Rio Grande do Sul que falou que vai precisar de 10 anos para recuperar isso. Não existe isso. Inclusive, professor, foi estimado que o prejuízo no agronegócio, só do agro, no Rio Grande do Sul, beira 3 bilhões por conta das enchentes. E caso realmente se confirme essas previsões, a gente vê que, de fato, algumas atividades são mais difíceis e mais lentas para se recuperar. Sim. Por exemplo, uma pessoa que perde aí um rebanho. Isso, um rebanho de gado leiteiro. Exatamente. Pensa uma granja. Rebanho de gado de corte. Uma granja que foi destruída pela enchente, professor. Tem ali 2 milhões de aves, 2 milhões, uma hortaliça, aquela plantação. Aí é pesado. É pesado E pesado, inclusive, são produtores que vão necessitar de muito dinheiro para poder reerguer. Precisa até de política pública para poder... voltada para aquilo, porque são investimentos muito altos. A suinocultura é muito cara, a avicultura é muito cara. Piscicultura. A piscicultura é muito cara. Lá tem produção de truta. Você pensa, tanques e mais tanques de truta que foram perdidos. Então aí nós estamos falando aí de investimentos de milhões para você ter um processo produtivo novamente reerguido. E isso, agora, a apicultura... O agro todo lá no Rio Grande do Sul vai se sentir bastante, vai demorar para recuperar, né? Agora, a apicultura, como os números que a própria escola de apicultura que nós trazemos aqui para vocês. A apicultura é caro a esse ponto? Não, não é complicado de você. Que tenha perdido 60 mil colmeias. 60 mil colmeias. Se você coloca aí um aporte de... Primeiro, o apicultor que precisa reerguer, ele precisa comprar abelha? Não vai precisar. E não vai precisar. Se ele sobrou algumas colmeias, ele consegue dividir os enxames e até o final do ano ele já tem abelhas adultas. E detalhe, no momento desse, onde você teve um impacto ambiental muito forte, a natureza, ela naturalmente procura fazer uma compensação seguinte, criando condições para tudo quanto é animal do ambiente reproduzir forte. É verdade, porque... E o Rio Grande do Sul pode preparar para capturar muita abelha por caixa isso. Um ponto importante é porque a enchente é um desastre para o ser humano, mas para a natureza é um fato muito natural. É um fato natural. E a abelha, que é um ser da natureza, e depende da natureza, e convive diretamente com a natureza... E convive há 100 milhões de anos. Quantas enchentes a abelha já viveu no planeta? Enchentes, incêndios... Quantas secas? Quantas explosões geleiras, de calor, geleira? Então assim, para abelha... Você tá falando de animal adaptado. Para abelha não faz nem cosquinha. Ao ponto da gente ter tido informações de apicultores do Rio Grande do Sul, que faltando um mês para enchente... Verdade. Apiários inteiros, as abelhas abandonaram o apiário. Verdade. Ou seja, a abelha teve uma previsão do que ia acontecer. E essa abelha que foi, ela vai voltar. Ela vai voltar. Por quê? Porque ela mesma vai encontrar naquele ambiente um momento agora que a natureza vai voltar tão exuberante, com tanto néctar, que aquilo ali vai ser repovoado com a abelha rapidamente. Professor, a apicultura é uma coisa tão mágica, tão maravilhosa, que se realmente perderam-se 60 mil colmeias, não significa que morreram 60 mil enxames, Não. Né? Porque as abelhas abandonam. Que abandonam. dessas 60 mil, no momento que estava chegando a enchente, que a colmeia de repente ali caiu dentro da água, quantos enxames a rainha não levantou voo? Pois é. E não encostou num galho de árvore alto? Pois é. Não encostou numa árvore alta, não foi para um topo de serra. Ou para uma área onde estava ali um pouco mais elevado. Ela procurou. O pessoal que está chegando agora, que não tem muita prática na apicultura, quando a gente fala perder um enxame, perder uma colmeia, não necessariamente significa que aquela abelha morreu. Não significa. Ela abandona, ela vai embora. Ela morre quando você tem veneno. Exatamente. E que tem muito caso no Rio Grande do Sul. Mas aí não é aí não é natural, né? Não é natural. Não é aí é a mão natural. do homem que colocou algo que nem está escrito no DNA da abelha. A abelha não conseguiu se adaptar ainda para isso. Não conseguiu. Ela não consegue identificar o que é o principal ativo. Exatamente. Ainda. Mas já tem correntes já, inclusive, de pesquisa, que fala que a abelha está até já se adaptando a isso. Professor, eu vi já aluno postando foto de abelha que fez, juntou enxameou e ficou naqueles frascos jogados de agrotóxico. Pensa. A abelha juntou e fazendo colmeia junto de um frasco de agrotóxico. Pensa. E quantos que me mandam imagens de abelhas que tem aquela única árvore, no meio de uma área de lavoura, no meio de uma área de um pomar, tava um enxame ali, ele construiu o ninho, ele tá lá no ninho e passa trator junto daquela árvore, batendo agrotóxico e não mata nenhuma abelha. Eu entendo que são animais que estão se adaptando. E no caso da enchente, muitas abelhas abandonaram a colmeia
antes daquela enchente. É. Antes da enchente. Então, o que significa aqui? Se não morreram todas as abelhas, então tem abelha no Rio Grande do Sul. E tem abelha no ambiente. Tem abelha no ambiente. Tem abelha no ambiente. E provavelmente... Agora tá frio. Agora não vai ter enxameação. Agora é entre safra. E não é época, Agora aí é 0 graus mesmo. Não é época de Agora, enxameação. quando entrar aí setembro em diante, porque existe uma previsão que o frio que ainda não chegou, existe uma previsão do IMET do Climatempo que ele vai vir em agosto. Mas aquela friagem. Gaúcho, né? mas ainda não é o frio. Nós estamos falando daquele frio de neve. Aquele frio de você ir lá pra Gramado, onde você gosta muito de ir, e você pegar neve ali de dar 20 centímetros de neve. Nossa Senhora. É neve mesmo. Existe essa previsão do clima-tempo. A gente não sabe se vai confirmar. Mas o frio que era para ter vindo na época da enchente e não veio exatamente por conta da enchente, aquele volume de água não deixou passar correntes polares para dentro do continente, existe uma previsão que ela vem em agosto. Inclusive, até o próprio manejo pré-safra, aqui no calendário apícola do sul do Brasil, a gente orienta os alunos a trabalhar o mês de agosto e setembro. Eu já fiz aula para alunos do sul do Brasil orientando que provavelmente vai ser setembro e outubro. Existe uma probabilidade da florada atrasar também, que chegaria no mês de outubro. Pode ser que ela venha no mês de novembro, por conta também dessa chuva que praticamente alterou aí todo o clima aí no sul do Brasil e no sudeste brasileiro, né? Bacana. Então a turma tem que acompanhar. Mas certo é o seguinte, certo é que tem abelha no ambiente. E quando vier a enxameação, vai vir abelha com força. É apicultor espalhar 100 caixas iscas, capturar 100 enxames de abelha. Não, professor, mas eu pedi foi caixa. Eu perdi cera, eu perdi suporte. Eu perdi equipamento. O que é a maior perca que o apicultor tem numa situação dessa, numa situação de desastre A maior dessa? perca que ele tem é a colmeia e a cera, o favo. É o que vai onerar, vai gerar mais custo para ele repor. Porque uma colmeia de abelha hoje, ele vai investir aí por baixo, ele comprando direto da indústria, ele por baixo vai investir aí R$200 uma colmeia. De madeira regular, madeira de eucalipto, por exemplo. Madeira barata. Porque se você pensar uma madeira de lei, passa de R$400 uma colmeia de madeira de lei. Né? E a cera alveolada, que é um produto hoje que tem, mas no Rio Grande do Sul sempre teve a tradição de ser barata, tá? Ah, é? Rio Grande do Sul sempre teve tradição, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pelo fato de ser uma apicultura muito forte, existe já uma cultura por parte do apicultor do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de beneficiar a cera. Tanto é que o estado que sempre teve cera barata foi o Rio Grande do Sul. Até antes da enchente, você comprava cera no Rio Grande do Sul na faixa de R$50 o quilo. Caramba! Eu não sei quanto que tá hoje, depois da enchente, o que é que tá sendo comercializado. Mas você não tem a perspectiva de você ter cera por 80, 100, R$120 o quilo, igual a gente tem aqui hoje, por exemplo, em Goiânia. Né? Inclusive, deixa eu até abrir a live aqui para ver se tiver algum colega acompanhando a gente. Pode trazer a sua gente, de repente você é apicultor do Rio Grande do Sul, traz informações para nós aí. Pode trazer que a gente faz questão de estar ouvindo vocês aqui. E um outro ponto importante da apicultura do Rio Grande do Sul é o seguinte, o grosso das abelhas não estão nas regiões onde ocorreu enchente. Porque as regiões onde ocorreu enchente são regiões planas. E região plana no Rio Grande do Sul é lavoura, é cultura. É cultura. O grosso das abelhas, a maioria dos apiários que estão no Rio Grande do Sul, estão na região da Serra. Da região da Serra Gaúcha e mais a oeste do Rio Grande do Sul, que são regiões mais montanhosas, Thiago. E ali afetou menos. Claro que teve deslizamento, teve apiários que perderam ali, que caiu barranco em cima do apiário inteiro. E questão de pasto apícola, de alguma forma a enchente pode ter influenciado e atrapalhado o pasto apícola, professor? Eu não acredito, não. Por quê? Eu não acredito porque se o grosso das abelhas está na região de serra, na serra o que tem? Você já foi lá muitas vezes em Gramado e Canela, o que mais tem lá? Serra é floresta. Floresta. De sumir de vista. Tudo intocado lá. De sumir de vista. Não é à toa que aquele mel ali é considerado mel orgânico, aquele mel da serra. Não tem... Própolis orgânica. Lá não tem gado, não tem lavoura, não tem veneno, não tem rio poluído. Então eu não acredito em afetar o pasto apícola, não acredito mesmo. Professor, o Thiago Andrade falou que tá lá no sul, falou que lá agora tá muito frio e chuva, professor. Tá vendo? Muito frio e chuva lá agora. É a época mesmo, né? É a época, é a chuva normal que já cairia mesmo. Né? Porque chove nessa época lá, Thiago. E a chuva normalmente depois vem acompanhada até de neve, né? Tipo, o Davi, o apiário Davi, esse tema pode ser pós-roubo, pós-queimada, pós-geada negra, etc. É verdade, porque eu falo pra você o seguinte, quando a gente teve aquela geada negra em 2020,
Foi 2020, que teve aquela geada negra, lembra? Lembro demais. Que afetou do interior de São Paulo até o sul de Goiás, pegando o sul de Minas, afetou uma macro-região que dá 2 em Rio Grande do Sul. Ninguém levantou naquela época o que teve de quebra de safra de mel, e teve. Foi inclusive levantado naquele ano de 2020 uma queda no total de produção de mel em relação aos anos anteriores. Tem gráfico disso dentro do site da ABMel. É ou não é? Ninguém levantou naquela época. Ninguém levantou a importância de trazer recurso para o apicultor naquela época, mas estão levantando hoje. Tem entidade no Rio Grande do Sul falando de ajuda que precisa de 6 milhões de reais para poder recuperar a apicultura do Rio Grande do Sul. E falando que vai demorar 10 anos e que vai levar 10 anos para recuperar. Aí tem um pouco de exagero, não tem não? 10 anos para recuperar a apicultura? Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem base a coisa dessa, não. Em nome do dinheiro público, se faz tudo, se fala, não vou citar nome de entidade. Não vou citar nome. Joga na internet aí que você vai achar. Joga na internet que acha. Agora, vir a entidade falar disso, 10 anos para recuperar a atividade? Que o animal sozinho ele já se recupera até 100 milhões de anos na natureza? Não, é. Um pasto apícola que continua forrado, formado e pronto para produzir mel? Que é a região da Serra no Rio Grande do Sul? As próprias planícies que agora vai entrar muita lavoura e que pode entrar também o quê? O processo de polinização de abelha? É. Tudo bem, perdi minhas colmeias? Ótimo. Tinha um apiário de 50 colmeias. Meu apiário era registrado, que é um ponto. Vamos falar disso aqui também, professor. Porque tem apicultor lá que tem abelha, pessoas que tinham ali 50, 100, 200, 300 colmeias, perdeu tudo. Você tinha registro do apiário? Não tinha registro de nada. Então não perdeu nada. Então não perdeu nada. Primeiro, como é que ele vai garantir ou provar que ele tinha 300 colmeias? Que ele tinha 500 colmeias sem registro? Como é que ele vai provar que ele fazia produção de mel? Ele emitia a nota do mel? Ou ele vendia o mel sem nota? Como é que é esse negócio? Porque quem não tem apiário registrado, quem não emite nota, esse apicultor existe? É clandestino. É clandestino. Não vai entrar nem na estatística. Não entra nem na estatística. Ele não é nem levantado o nome dele para eventualmente receber um recurso para poder ajudar na reabertura de apiário. Eu quero voltar a falar aqui essa questão do pasto apícola aqui, mas antes, o Thiago Andrade está aqui ajudando a gente, tá lá no Rio Grande do Sul, é o irmão do Gerry Adriani. Opa, fala, Tiagão, como é que você tá? Saudade de você, cara, como é que você tá, rapaz? Pois é, ele falou que lá tá chovendo, tá frio lá na região deles. O Adilson Teixeira falou que o preço da cera lá, ele tá em Piratini. O preço da cera é de R$70. Aí, barato. Uma cera que até antes da enchente tava valendo na faixa de 50? Você passar a enchente e ter uma cera a R$70? Pressão. E a cera boa, cara, que o Rio Grande do Sul sempre teve cera boa. É. Entendeu? Professor, voltando então à questão do pasto apícola. Eu me recordo que quando teve aquele desastre lá em Brumadinho, foi Brumadinho. Em Minas Gerais, isso. Foi uma enchente também, só que foi causada por conta daquela rompimento da barragem. Rompimento da barragem. Afetou até a toca. Afetou bastante. A gente tem processo até hoje contra a Vale. Pois é, rolando. Que foi aquela inundação com a lama contaminada que saiu destruindo tudo. E lá destruiu o pasto apícola, né? Destruiu o pasto apícola e destruiu até pasto apícola que nem tinha contato direto com a lama. Pois é. Porque afetou foi lençol freático. Caramba. Pra você ver, a gente lá, Toca dos Buacos, a gente tá a 1 quilômetro do Rio Paraupeba. Quando teve o desastre de Brumadinho, que afetou, que disparou aquele lamaçal, que desceu o Rio Paraupeba abaixo, a gente lá na Toca dos Buacos, nós ficamos 2 anos sem produzir nenhuma gota de mel. 70% das nossas abelhas abandonaram. Que isso? Abandonaram, do nada. Você espalhava caixa isca e não pegava nenhuma abelha. Isso foi 2 anos, Thiago. E o grande problema lá, professor, é que aquela lama, ela inundou pasto, inundou plantação e ficou aquela... Afetou o lençol freático, principalmente. E ficou aquela coluna de lama, aquela camada de lama, que era uma lama que tinha metais pesados, era impróprio para plantação. Exatamente, Porém,
depois do desastre, começou a nascer praga, começou a nascer mata-pasto. Rapaz, passou 2 anos. Você sabe o que foi a principal planta que nasceu naquele lamaçal todo? Alecrim do campo. Aça-peixe. O que era mata-pasto, o que era erva daninha, começou a nascer. O que tem apicultor produzindo própolis verde naquela Brumadinho. Pois é, e eu me recordo... Até na Toca dos Buracos mesmo. Voltou uma força violenta o alecrim. Eu me recordo de uma professora, que até procurou professor lá lá da UFOP, lá de Ouro Preto. De uma faculdade, com um projeto de reestruturar toda a economia da região através da apicultura. Esse já foi lá em Mariana, que já foi o acidente lá da Samarco. Isso. Foi em Mariana. E o projeto lá nasceu mesmo. Lá eles têm hoje lá mais de 100 mil mudas de alecrim que eles replantaram no meio do minério, daquele minério que cobriu lá o... Qual que é o nome daquela cidadezinha mesmo, que era de Mariana? Ah, não sei, vou lembrar. Esqueci o nome. Quem lembrar aí me ajuda aí. Fala aqui pra gente. Que mostrou que tinha até aquele carro que ficou em cima de um poste quando a lama lá da Samarco estourou, né? Mas lá eles plantaram foi 100 mil mudas de alecrim, a turma tá produzindo própolis lá. Pois é. E a mesma coisa vai ser no Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul não teve lama, não teve enchente. Lama contaminada. Não é minério contaminado. Né? A gente teve uma enchente, que é um fenômeno da natureza. Então esse fenômeno da natureza já passou. E a apicultura do Rio Grande do Sul vai ser a primeira do agro que vai recuperar, na frente de todos. Por quê? Porque a apicultura, Thiago, ela não depende do apicultor. Não depende do governo. Não depende do governo. Financiamento de banco. Não depende do presidente. Não depende de banco. Depende da abelha. A abelha depende dela própria. A abelha é um animal tão independente que até para recuperar do desastre, ela dá uma banana para todo mundo e ela se recupera. Das costas para todo mundo, vai montar a colmeia dela em outro lugar. Vai montar a colmeia dela e ela vai. A abelha vai voltar. A apicultura do Rio Grande do Sul, eu falo para você que é 2 anos. Esse ano agora o momento é do apicultor refazer os apiários, ele buscar assim, você apicultor que tem apiário registrado, buscar assim recurso público. Vamos falar um pouco desse ponto então do registro, professor. Fundamental, né, Thiago? Tem algumas entidades de apicultura que estão buscando dinheiro público, buscando um recurso para tentar ajudar a cadeia produtiva do mel, e eles falam que só vai receber ajuda se o apiário for registrado. Claro. E fala o pessoal que está começando agora, qual que é a importância de registrar um apiário? A importância de você registrar o apiário é exatamente você dar conhecimento ao poder público de que você tem abelhas. E o que é esse negócio de registrar apiário? É você fazer a comunicação na defesa agropecuária do seu estado. Todo estado tem a defesa agropecuária. O Rio Grande do Sul tem o dele, Santa Catarina tem o dele. Lá no Rio Grande do Sul é o CEAP, né? Isso, que é a Secretaria de Agricultura lá. Isso. Aqui em Goiás é a Agrodefesa, em Minas é o IMA, em São Paulo é o CISP. Cada estado tem o seu. Você tem o teu apiário montado? Você tem que registrar o apiário, comunicar que o apiário existe. É a ficha agropecuária do apiário. Eu tenho 50 colmeias na minha propriedade, então eu vou comunicar. Quando eu produzir o mel daquele apiário, eu tenho uma defesa agropecuária que garante o quê? Que garante a rastreabilidade do meu mel, porque ele registrou meu apiário. Agora, se eu não tenho apiário registrado, eu consigo ter meu produtor rural? Eu consigo emitir minha nota fiscal? Eu não consigo emitir. Quais que são os meios que o apicultor tem de provar de que ele sofreu o impacto da enchente? Ou é o registro do apiário e a nota fiscal emitida do mel, um dos dois. É verdade. Ou os dois, preferencialmente. É verdade. Se ele tem o registro do apiário ou se ele tem nota fiscal do mel, ele tem como provar que ele foi impactado. E é difícil fazer esse registro, professor? Rapaz, e é caro, rapaz. Quanto que é? Você não gasta nada. 0? Você não gasta nada para registrar um apiário. É só você vai na defesa agropecuária ou defesa agropecuária, eu tenho 50 caixas aqui, meu apiário aqui, ó. Eu tenho 50 colmeias. Por que o apicultor não faz isso, professor? Porque é cabeça dura, porque é caixoteiro, porque é teimoso, porque acha que o Estado brasileiro vai cobrar a multa dele, porque acha que o Estado brasileiro vai fazer algum tipo... Exatamente, vai cobrar imposto dele. É ignorância, falta de conhecimento, estupidez. 98% dos apicultores brasileiros não tem apiário registrado. Não tem. E depois reclama do mel a 7, 8, 10, 12 reais o quilo. Eu falo pra você, Thiago, que o mel a 12 reais o quilo de um apicultor que não tem apiário registrado, não tem nota fiscal, é mel caro. É verdade.
Meu caro. Porque o entreposto vai ter que regularizar, vai ter que fazer análise, vai ter que... Acaba que fica nas costas. Vai ter que fazer a validação da origem daquele mel, depois vai ter que fazer tudo. E tudo. o apicultor não se valoriza, né? Não tá valorizando o negócio dele, não tá valorizando o produto dele, o mel dele. Acaba Aí acontece um desastre desse. Ele nunca teve registro do apiário, nunca emitiu uma nota fiscal. Por que ele tem que pedir um dinheiro do Estado se a primeira coisa que ele fez foi lesar o Estado? Primeira coisa, do momento que ele não emite a nota fiscal, ele não tem como dar a origem do mel. O imposto que é gerado na cadeia em diante, quando o entreposto compra o mel dele, porque o apicultor não paga para emitir nem imposto na nota fiscal. Pois é. ICMS é zero. Em 85% dos estados do Brasil, ICMS é zero para mel. O apicultor gera nota de produtor rural, ICMS zero. Zero, você não paga nada de imposto. É só formalidade, né? O imposto paga onde, então? Paga do entreposto em diante. O entreposto compra, aí ele gera o imposto. O entreposto. Então, olha só, pra que o apicultor não faz tudo certinho, não faz tudo legalizado? Quando o entreposto gera o mel, quando o entreposto gera o imposto, se ele comprou um mel de um apicultor que gerou a nota de produtor rural, parte daquele imposto que o entreposto gerou vai voltar para quem? Para a prefeitura onde ele mora. Para o município onde ele mora. Ajuda ainda a cidade dele, ajuda o município dele. Ajuda a cidade dele, ajuda o município dele, ajuda o crescimento do município. Não, eu não vou emitir nota não, porque eu não quero pagar imposto. É burrão mesmo. É sem noção. Aí dá um desastre desse, tá aí agora aí o Estado aí juntando aí os recursos para tentar auxiliar a retomada de uma apicultura, a retomada de uma piscicultura, a retomada de uma sojicultura, e o cara não tem registro do que ele produz. E aí reclama da vida. Então é difícil, Thiago. Olha só, professor, a notícia que saiu aqui foi que o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul, conseguiu feno para alimentar, através de doações, né? Conseguiu feno para alimentar o gado leiteiro e o açúcar VHP para os apicultores. Para auxiliar com a alimentação das abelhas, professor. Parece que são 3 quilos de açúcar, né? 3 quilos de açúcar por colmeia, cada colmeia viva. O apicultor comprovar que tem. Mas para ser beneficiado, o produtor de mel terá que estar com a inscrição em dia na SEAP. Aí. Ou seja, tem que estar com o apiário comunicado, regularizado. E todo ano, quando você tem o registro do teu apiário, todas as defesas agropecuárias, elas marcam as datas que você vai lá renovar o teu registro. Por quê? Porque se você tem 30 colmeias hoje, no ano que vem, de repente, você tem 50. Então você vai lá e atualiza o número. Você tem 50 hoje, eu tenho 200 no ano que vem, você vai lá e atualiza o número. É importante estar atualizando, porque caso aconteça algum problema como este, você tá amparado. Tá tudo. E não é só esse tipo de problema. Por exemplo, agrotóxico. Não é? Se você perdeu as suas abelhas por conta do veneno, o que você tem que ter? Primeira coisa... o registro do apiário. Registro. Você tem que provar que você tem aquele apiário. Não, eu tenho 50 colmeias. Agora, a vida inteira você foi clandestino, passou o veneno, matou todas as suas abelhas. Como é que você vai provar até que você tinha abelha? O próprio agricultor não é obrigado a saber que você tem um apiário se você não comunicou para o Estado. Se você não comunicou para o órgão responsável, não tem como o vizinho lavoureiro adivinhar que você tem um apiário. Para vocês terem uma ideia, um apiário registrado, até no caso de um problema de mortandade de abelha por veneno, se aquele, por exemplo, aquele lavoureiro que está perto de você, ele não foi avisado pela defesa agropecuária que você estava lá, você, apicultor, pode mover uma ação até contra o Estado. Porque é a obrigação do Estado fazer o quê? Não, olha, o sojicultor, lembra que tem um apicultor que, ele comunicou, tem um apiário com tantas colmeias nesse ponto, latitude e longitude aqui. Então fique esperto aí, ó, para não matar as abelhas dele, porque tem um apiário lá. A defesa agropecuária faz isso. Agora, apiário sem registro, o órgão vai fazer isso? É importante o pessoal estar acompanhando a gente aí, ter essa informação, professor, que o órgão de defesa agropecuária, Secretaria de Defesa Agropecuária do seu estado, assim que você faz a comunicação do seu apiário lá para a Secretaria de Defesa Agropecuária, eles fazem a comunicação para todos os seus vizinhos que são agricultores e deixam eles notificados. Existência do seu apiário. Eles ficam notificados que você tem um apiário, você está com X colmeias e caso aconteça algum acidente, algum problema com perca de enxames por conta do veneno, aquele vizinho será responsabilizado. E até o documento que a defesa agropecuária avisou ao lavoureiro,
você pode usar aquele documento contra prova contra aquela pessoa que matou suas abelhas. Inclusive, a própria secretaria, aqui pelo menos em Goiás, ela tem condições de fazer análise das abelhas para identificar o veneno e identificar o produtor rural. A agrodefesa aqui em Goiás faz isso. Que fez a aplicação do veneno. Teve até prisão aqui? Já teve até prisão, aqui professor. Em Goiás. Até prisão já está acontecendo por conta dos apiários estarem corretamente notificados, registrados lá no órgão de defesa. Então, gente, registro do apiário hoje não é mais uma opção. Não é opcional, vou registrar se eu quiser. Não, hoje é obrigação. Já tem estado que já obriga isso. E falo para vocês que dentro de mais 1 ano, 2 anos vai ser obrigatório em todo o Brasil. Você vai abrir um apiário, tem que ter registro do apiário. O Márcio Banks, professor, falou que é nosso aluno aqui de maio, da última turma, aluno da escola, tá com 3 colmeias e já registrou o apiário dele, professor. Parabéns, meu amigo. Aí você fez certinho. Exatamente. Você pagou alguma coisa para registrar? Tenho certeza que não. E viu como é que é rápido? rápido. De maio ele fez, hoje nós já tá com o apiário registrado. Então, um pouco mais de um mês depois ele já começar a apiar dele, tá tudo já tem o produtor rural dele, quando ele precisar emitir a nota fiscal. Precisa ter 30, 300. Uma colmeia, Thiago, você registra. Tem que fazer. Tem que fazer. E no Brasil todo tem essa carência. O apicultor não registra apiário. Não registra apiário. E a gente vai bater nessa tecla para tentar colocar na cabeça do apicultor a importância de registrar o apiário. Vamos voltar do nosso tema aqui, do nosso podcast hoje, professor. A gente está falando sobre essa questão aí das dificuldades que os apicultores podem ter. A gente já sabe que a apicultura, por ser uma atividade mais simples e tem suas características lá, que são mais tranquilos para recuperar. Porém, o professor já falou aqui que o grande problema, talvez a parte mais cara do apicultor recuperar, que a gente teve alunos nossos, inclusive, que perderam o apiário todo por conta da enchente, né? E talvez a parte mais cara seja realmente a questão de compra de colmeias. A caixa de madeira. Não é a compra de abelha, não. A gente fala que tem gente que, quando a gente fala colmeia, acha que é a caixa com abelha, né? É a caixa, gente, vazia, sem abelha. Porque a abelha, ele arruma a abelha. A abelha é a parte mais barata da apicultura. É a mais fácil de fazer, mais fácil de obter. Rapidinho você tem um plantel aí de 100, 200, 300, 500 enxames. Quantos enxames você quiser. O caro hoje, o investimento alto hoje, é a colmeia. Uma pessoa que perdeu, por exemplo, aí, quer ver? Pega uma continha de padeira aí. Pode falar, professor. Uma pessoa que perdeu, por exemplo, aí hoje aí, 1.000 colmeias, 2.000 colmeias. 2.000 colmeias a 250 cada colmeia. 500 mil reais. Pois é, e eu tô falando de 2.000 colmeias porque no Rio Grande do Sul tem não é 1, 2 não. Tem centenas de apicultores no Rio Grande do Sul com 2.000 colmeias. É verdade. E deve ter apicultor que perdeu 2.000 colmeias, ou perdeu metade disso. Então 2.000 colmeias nós estamos falando de $500 mil de investimento. É dinheiro. É dinheiro. Então é um ponto que o apicultor ele tem que estabelecer. Se você tem o teu registro, já procura os recursos disso, porque vai vir dinheiro aí. Professor, se tiver alguma política pública, até para liberação de verba, alguma coisa, financiamento, alguma coisa assim, para facilitar o apicultor, o que o professor considera que é o ponto principal? É açúcar para alimentar? Não, a questão... é colmeia. É colmeia, é caixa de madeira e cera de abelha. E a cera? E a cera. Então, porque uma colmeia, por exemplo, uma colmeia sozinha, um ninho com melgueira. Sim. Fundo ninho melgueira, tampa e quadro. Uma melgueira apenas. É 1 quilo de cera. Então, é 1 quilo de cera. Então é mais 70 conto aí. Então é mais R$70. Então você pega aí o custo de R$250 a colmeia, mais R$70, nós estamos falando de R$320. Aí dinheiro. Não é açúcar. Não é açúcar. Para quem é pequeno, para quem é um apicultor familiar, ele pode sentir aí. Entendeu? Suas 20, 30 colmeias. Então, gente, é o ponto. Então, você imagina aí, 30 colmeias a 320. É R$10 mil. É R$10 mil. O pequeno apicultor, aquele ali, e no sul do Brasil é normal, isso são os minifúndios. Não tem grandes extensões de terra, não tem grandes fazendas de 4, 5, 6 mil, 30 mil hectares. Diferente aqui do centro-oeste, que é normal isso. No sul do Brasil não, são pequenas propriedades rurais. É o pequeno produtor. Então ele sente o tranco disso. Esse pequeno apicultor, ele tem o apiário registrado dele? Então comunica com o Senar, comunica com a Secretaria de Agricultura, comunica com como é que chama lá das prefeituras que tem a pessoa está em vulnerabilidade, que vai procurar na prefeitura. Defesa Civil. Procura. Comunica. Prova que você teve a perda, que aquela abelha era importante para sua sobrevivência.
né? O Estado ele vai estar pronto ali para amparar. Vai amparar tudo? Não sei. Vai depender. Tudo isso aí vai levantar. O sul do Brasil tem muitas indústrias de colmeia. O próprio Rio Grande do Sul. Tem. Que tem de fábrica de colmeia, Santa Catarina. A indústria moveleira lá é muito forte. Muito forte. De móveis. Então é um estado também que rapidamente vai conseguir fabricar novas colmeias e distribuir para os apicultores. E até porque já tem matéria-prima lá. Já tem matéria-prima. Muita plantação de pinos. Muito. Eucalipto demais. Eucalipto. Tem muitas indústrias moveleiras. Exatamente. Então é fácil fazer uma parceria público-privada para fazer essas colmeias em grande quantidade em valor bem reduzido. Exatamente, né? É por aí. Então se tiver boa política, se tiver interesse, é fácil. Se houver interesse, faz. Se houver interesse, faz e não vai sair caro, não. Eu falo, inclusive, o seguinte, que se o Estado ele abre até um processo licitatório disso, não, já vamos estimar aí, vamos comprar aí 50 mil comércios para os apicultores. E abre uma licitação para 50 mil comércios. É verdade. Tem fábrica com potencial para integrar isso? Tem. Não é fabricante de fundo de quintal. Fabricante de fundo de quintal não dá conta. Né? Mas você tem, não preciso falar o nome também de indústria, tem uma indústria em Santa Catarina, por exemplo, que ela fabrica hoje 10 mil comércios por mês. Todo o processo automatizado, 100% automatizado. Então você imagina, 50 mil comércios também não é entregar 50 mil de uma vez. Uma empresa que ganha ali uma licitação dessa, ela tem condição de fechar um contrato para entregar, por exemplo, 5 lotes de 10 mil. 10 mil por mês. Joga uma licitação disso aí, o preço despenca, vai lá para baixo aí. E, professor, o que o professor faria, ou que conselho você poderia dar para usar um pequeno apicultor que perdeu tudo, perdeu as suas 30 colmeias e ele quer recomeçar, ele quer ter pelo menos algumas colmeias já para ter uma produção razoável agora no final do ano, quando voltar a safra. O que é o passo a passo? O que ele pode fazer agora? Bom, você está agora aí no período de entre-safra. Primeira coisa é você levantar o que você perdeu de abelha. Você perdeu tudo? Perdeu parcialmente? Perdeu tudo? As abelhas abandonaram todas? Perdeu as caixas? Conseguiu recuperar alguma caixa que foi levada pela água, pela enchente? Tenta recuperar esse material, limpar esse material, deixar esse material pronto para ser novamente povoado. Ou então perdeu tudo mesmo, levou tudo. Sobrou nada. Só ficou lama e foi tudo embora, perdeu tudo. É realmente procurar o poder público e apresentar o teu nome para poder requerer o quê? Os recursos necessários para você recomeçar teu negócio. A apicultura é um negócio barato de recomeçar. E você já tendo o conhecimento aí de como fazer apicultura e de como recomeçar teu apiário, você sabe que o principal que você precisa ter é conhecimento para recomeçar. Conhecimento você já tem. Se for aluno da escola, então aí que tem mesmo. Né? Escola de Apicultura, inclusive, a gente ainda está com aquele programa ainda de ajuda, não tá? Para apicultores. Tá. Né? Pode olhar no nosso Instagram, pode abrir. A gente tem um programa para quem enfrentou realmente uma situação dessa, né? Que seja do Rio Grande do Sul, que tenha perdido tudo. A gente está aí com a condição aí para o aluno estar na Escola de Apicultura sem nem precisar pagar. Sem nem precisar pagar. Foram centenas de apicultores que já requereram isso e conseguiram e estão com a escola na mão. Sem precisar pagar nada. Porque o conhecimento é o principal ponto. Hoje não tá em época ainda de buscar os enxames, de correr atrás do enxame. A partir de setembro já pode espalhar a caixa extra. Então, que não está muito longe, né? E se abrir algum veranico, porque existe previsão em agosto de ter neve. Mas como a gente sabe que o IMET, o clima-tempo erra pra caramba também, vai que naquele ano que eles estão prevendo neve, abre um veranico aí no mês de agosto, aí 15, 20 dias de calorão. Professor, 15, 20 dias de calorão no Rio Grande do Sul vai antecipar a enxameação. Então começa a correr atrás de caixa de papelão. Olha o que o João Paulo falou aqui, ó. Ele tá lá no Rio Grande do Sul e agora em junho ele teve 2 capturas com caixa isca. Aí. Por quê? Porque junho a temperatura foi acima da média também. E pode ser também por conta de que muita abelha abandonou. Abelha e acaba que é fácil. E acaba que agora, a abelha procura um local para entrar, ela veio ali abandonada da enchente que sofreu e aí entrou na caixa. Acha um lugar seguro. Então, você que tá aí, perdeu tudo. Bota teu nome para tentar recuperar material. Vai correr atrás da enchente para ver o que consegue recuperar daquilo que a água levou. E, principalmente, começa a ir atrás do supermercado para ir atrás de caixa de papelão. E vai trabalhar o caixa de leite em pó, ou não é? Situação da apiária dele. Às vezes dá para montar uma apiária em outro local. Um ponto ideal. Já trabalhar o local de montagem da apiária dele, que a partir de setembro tudo isso aí, já começa a botar caixa isca lá. Vai atrás de erva cidreira, né? De própolis velha.
Vamos correr atrás de tudo que você precisa para quê? Para espalhar nas colmeias, esfregar nas caixas e começar a povoar novamente as E colmeias. o pessoal quiser aprender do zero, vai ter o treinamento agora. Vai ter um treinamento gratuito agora, no dia 23 e 28 de julho. O sítio Lucrativo Comel, é isso mesmo? É, exatamente. O Isso Sítio aí, Lucrativo Sítio Comel, Lucrativo professor. Comel, o nome do nosso. Você que enfrentou isso aí no Rio Grande do Sul, você novamente sair do zero e refazer tua apiária aí com 30, 40, 50 colmeias e a gente te ensinar o passo a passo para você entrar nos 100 mil reais por ano na apicultura. Verdade. Professor, para a gente fechar então essa questão aqui, com certeza o agro do Rio Grande do Sul e o agro brasileiro vai sentir o impacto, vai sofrer esse impacto por conta da tragédia climática lá. Dessas enchentes. Mas o professor acredita que pode ter surpresa aí para a apicultura? Eu acredito que sim. Então, apesar, vamos supor, Eu acredito vamos que trabalhar sim. com a pior das hipóteses. Se o Rio Grande do Sul perdeu 15% dos enxames, ainda assim pode ter surpresa no final do ano, na safra. Sabe por quê? 2024? Sabe por que sim? Por quê? Porque a enchente aconteceu depois da colheita do mel. Já aconteceu na entre-safra. Então você imagina, de agora até outubro, quando recomeçar a safra, os apicultores, muitos deles já vão recuperar. Você pode ter certeza, se perdeu 60 mil, até outubro, 15 mil colmeias eles recuperam. Jogando baixo, hein, professor? Jogando por baixo, sendo pessimista. É. Até 15 mil recuperam. Eu falo para você que já vai ter produção de mel na próxima colheita de mel no Rio Grande do Sul, que é janeiro de 2025. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quando for final de janeiro, a apicultor que está aqui assistindo esse pó de mel hoje, vocês vão contar pra gente se já não vão fazer uma super produção de mel já em janeiro do próximo ano. Se o apicultor tiver condição de remontar, eu perdi 30 caixas, mas eu tenho condição de estar remontando todas as minhas caixas agora, refazer meu apiário, remontar tudo, eu vou conseguir produzir mel esse ano? Você vai conseguir produzir mel esse ano. E falo que todos têm condição de recuperar. Nós fizemos um pó de mel, foi na semana passada? Eu não tava Montar aqui, teu apiário do zero? Não, foi na 15... Foi Foi há 15 dias atrás? 15 dias atrás, é. Pois é, o último pó de mel, foi o penúltimo pó de mel que a gente fez. Exatamente. O penúltimo pó de mel que a gente fez, como você montar sua peça sem ter dia nenhum. Todo mundo que é do Rio Grande do Sul tem que ver esse pó de mel. É verdade. Meu amigo, vai atrás de Ceasa, pegar caixa de tomate, caixa velha, serrote, vai na mão mesmo, faz as caixas, faz os quadros, faz ripa de bambu. Você sabe criar abelha, você é apicultor. Vai com o que tem. Espalha caixa de papelão adoidado com ripa de bambu. Bota melgueira de papelão adoidado com ripa de bambu. O que ela produzir de mel, você tá no lucro. Você faz produção de mel esse ano. Você já começar a tua apiário agora, remontar tudo. Quem estiver começando do zero já montou a apiário agora, já é fazer produção de mel já na próxima colheita no Rio Grande do Sul, que é em janeiro. Ó, o Thiagão, professor, tá falando pra gente aqui que o apiário lá, o Néctar da Serra, que é do Gerry Adriani e do Lúcio Rec. Graças a Deus... Super produtores de mel. Super produtores, graças a Deus, não tiveram problemas lá, professor, Graças a por conta Deus. dessas enchentes. Teve problema pra chegar, pra fazer alimentação, por conta das estradas. As estradas devem ter Dificuldade pra acabado chegar. as estradas, né, Thiagão? Mas, graças a Deus, não chegou a atingir Que o bom, apiário graças a deles lá. Deus. E é uma região também que é floresta pura, Nossa, tá louco? lá é maravilhoso. Nossa senhora. Ó, o Wellington tá falando, então, professor, vocês estão mentindo falando que o curso é gratuito? O curso ele é gratuito. É, tem um 23, 28 de julho, curso gratuito aí. mais de 8 horas de aula aí. É, meu amigo. Sítio Lucrativo com Mel. O link tá aí, inscreve, você vai ver lá. Vai ganhar e-book, vai ganhar material didático, vai ganhar um monte de coisa. Depois, no final do curso gratuito, eu apresento a escola de apicultura. Que aí é a parte do treinamento pago. Você que deseja empreender na apicultura, aí tem a parte do treinamento pago. Mas o treinamento para você montar a tua apiário, produzir teu mel, é um curso gratuito. Você não é obrigado a entrar nos treinamentos pagos, não, viu? Quem que é? O Wellington. Ué, você não é obrigado não, meu amigo. Na escola de apicultura, nós temos vários treinamentos aqui, treinamentos pagos, treinamentos gratuitos, Ué. a mentoria. Então, assim, você não é obrigado a participar de nenhum treinamento pago, não. A gente tem os treinamentos pagos, por quê? Porque nós somos uma empresa. E ué. essa empresa, ela precisa ter recursos. Meu amigo, Então, nem o Senar, que dá um monte de treinamento gratuito, não tem o dinheiro completo para poder aplicar treinamento. Eles sempre criam algum mecanismo para poder ganhar algum dinheirinho, para poder dinheiro público. bancar custo. E o dinheiro público também, tá por trás. É ou não é? Até o Senar você tem que pagar alguma coisinha para fazer o treinamento deles. Então, Wellington, ó,
Estamos esperando você, tá bom? Assim que terminar aqui esse podcast, eu vou deixar abaixo, vai ficar fixado aqui nos comentários. E também o link para você escrever. E também no descritivo aqui dessa live, você vai ter o link aí para você participar do nosso treinamento, tá bom? É isso aí. É isso aí, professor. Valeu, né, Thiagão? Valeu demais. E vocês gostaram, pessoal? Valeu o bate-papo hoje aqui. Espero que você do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, tenha acompanhado. Deixa teu comentário aqui no chat aqui, que a gente precisa ter isso aí de vocês. E quinta que vem, vamos estar aqui firme e forte, né, Thiagão? Firme e forte, se Deus quiser. Segunda-feira, aula premium? Aula premium, segunda-feira. Aula premium para os alunos da escola, hein? 19 horas, vamos estar firme e forte aqui. 19 horas. 19 horas. Horário de Brasília. Horário de Brasília, vamos estar aqui firme e forte. E vamos mandar brasa. Certinho? Valeu, professor. Valeu.